Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, buscando que você esteja sempre atualizado nos temas que estão por aí e também que você possa ser edificado a cada dia. Aqui a gente sempre fica feliz quando você manda o seu e-mail com críticas ou com sugestões. E a gente quer incentivar você a que possa dizer para a gente aqueles temas que você gostaria de ver debatidos aqui em nosso programa. A gente promete que vai trazer o tema e debater e conversar sobre aquilo que você efetivamente quer ouvir. Com a chegada dos médicos estrangeiros aqui no Brasil, o programa Mais Médicos iniciou a segunda etapa do processo seletivo desse programa. Embora o governo tenha acatado reivindicações dos nossos médicos, como, por exemplo, o veto à extensão da formação acadêmica dos médicos, nossos médicos continuam protestando contra as propostas do governo. Aqui no Cabeça para Cima de hoje, você vai entender um pouco mais do que está acontecendo com o Mais Médicos após o nosso informativo. O programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. A primeira edição do programa Mais Médicos selecionou 1.618 profissionais para atuar em 579 postos da rede pública em cidades do interior do país e periferias de grandes centros. Os selecionados correspondem a 10,5% dos 15.460 profissionais necessários, segundo demanda apresentada pelos municípios. De acordo com o balanço final, 1.096 médicos selecionados se formaram no Brasil, 522 no exterior, 358 são estrangeiros e 164 brasileiros com atuação em 32 países do mundo. Eles começam a chegar no Brasil ainda nesta semana. É isso aí. Os médicos estão chegando, o programa está indo à frente, mas há muito questionamento ainda sobre esse programa e é isso que a gente vai querer entender um pouquinho mais aqui no Cabeça para Cima de hoje. Vamos conversar com você sobre o programa do governo denominado Mais Médicos. Conosco, o Dr. Jorge Darzi, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Não ia poder faltar num programa como esse, né, doutor Jorge? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar no programa. Perfeito. Também conosco, Pablo Vasques, ele que é diretor do Conselho Regional de Medicina aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada também. Obrigado pela oportunidade nova de estar aqui contribuindo para esse programa, para esclarecer a população. Bacana. E completa o nosso time de hoje o doutor José Ramon Varela Blanco, ele que é médico presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada. Eu também agradeço o convite e a oportunidade de participar de um debate que hoje é motivo de preocupação de toda a sociedade. Verdade. Todo mundo falando muito sobre o Mais Médicos, né? Temos aí cerca de 400 médicos chegando, né? Dentro dessa primeira etapa. O que significa que o programa está indo em frente. O governo acatou algumas reivindicações feitas por vocês, pelo Corpo Médico Brasileiro. Quais foram as reivindicações que o governo acatou? Na verdade, o governo não acatou as nossas reivindicações. Na verdade, o governo não encontrou apoio para a implementação do projeto globalmente, né? No que diz respeito ao curso de medicina, extensão em mais 2 anos, ele não encontrou apoio nas universidades, que são as instituições que deveriam ter sido consultadas previamente sobre esse assunto. Esse programa é absolutamente autoritário. Ele não ouviu nenhuma das instituições envolvidas. Agora ele estendeu os 2 anos dos estudantes para os já graduados, já formados médicos, em que eles estabelecem o que nós estamos chamando de serviço civil obrigatório. Eles chamam de outra maneira, eles chamam uma residência médica obrigatória de 2 anos, em que esses recém-formados farão essa residência nesses municípios onde há carência de médicos. No restante do programa não houve nenhuma grande mudança, né?
Deixa eu entender. Dentro do curso agora, do programa de formação do médico brasileiro, mais 2 anos, onde ele Não, presta... a graduação continua a mesma. Nós continuamos formando médicos em 6 anos. Certo. O problema é que esse médico que se forma, ele vai ter agora a obrigação de fazer 2 anos, que eles estão chamando de pós-graduação, 2 anos do programa de residência médica, nesses municípios do interior, em atividades que fazem parte do programa de atenção básica. Isso é obrigatório? Isso, serviço obrigatório, que a lei proíbe. Né? Não existe nenhuma legislação no Brasil que obriga você a fazer programas dessa natureza. Né? Você tem o programa de residência médica como opção. Se ele não fizer, ele recebe diploma da mesma forma ou não? Não está claro isso. Nós acreditamos que não receberá o diploma, porque está condicionado a ele exercer essa atividade de 2 anos depois que se gradua. Né? Esse é um programa que é uma colcha de retalhos. Toda hora ele tem uma novidade, toda hora ele tem uma modificação. A história do curso de medicina já foi uma primeira modificação. Né? Nós estamos, evidentemente, muito preocupados, porque você mesmo já disse na abertura do programa, estão chegando agora 400 médicos cubanos. Mas o ministro patriota das Relações Exteriores já tinha dito isso há vários meses atrás, do acordo estabelecido entre Brasil e Cuba, em que havia o compromisso de Cuba mandar para cá 6 mil médicos. Né? Então, o programa Mais Médicos, na verdade, é um blefe, é uma fraude que foi criada pelo governo para implementar o programa da vinda dos médicos cubanos para o Brasil. Desculpe, doutor Darcy, mais uma vez, esses 400 que vêm agora são todos cubanos? Os primeiros médicos que estão chegando no Brasil, estrangeiros, são médicos cubanos. Todos eles? Todos eles são médicos cubanos. Mas tem previsão da chegada de médicos da Europa, portugueses, espanhóis, que parece também que se inscreveram. Veja bem, eu estou falando algo que deveria o governo estar respondendo a isso. Né? O programa convidou o governo e o governo, mais uma vez, deixou de comparecer para debater esse tema. Quer dizer, nós estamos falando até coisas que caberia o governo estar respondendo a você essas perguntas, mas nós temos que responder para que os nossos telespectadores tenham conhecimento total do projeto. Verdade. Mas o que eu estava dizendo é que esse projeto, na verdade, ele foi um preparatório para a vinda dos cubanos, porque o acordo com o governo cubano já estava estabelecido. Cuba está funcionando como uma agência terceirizadora de mão de obra, porque esses 10 mil reais que serão pagos a esses médicos não serão pagos aos médicos, serão pagos ao governo cubano. O governo cubano é que vai pagar a esses médicos o que eles acham que tem que ser pago. E existem regras para esses médicos cubanos viverem fora de Cuba. Por exemplo, existem regras em que esses médicos não vão poder sair do município para onde eles foram deslocados. Isso é proibido. Né? Eles não podem ter livre acesso, livre locomoção, como manda a Constituição, o direito de ir e vir. Quer dizer, é uma situação para nós que fere a dignidade da pessoa humana. São regras que absolutamente têm respaldo na legislação brasileira. Essas regras que estão valendo para os cubanos, elas são diferenciadas das regras para os outros médicos que virão de outros lugares, de outros países? Olha, eu vou te dizer, para nós, na realidade, eu não vejo diferença, tá, se o médico é cubano, é europeu, o que seja. O que importa é que o governo nosso, tal como todos os demais governos, eles exigem uma prova de conhecimento se esse médico está capacitado para atender a população. E fazem bem, porque é a responsabilidade deles de dar qualidade à assistência médica, entende? Então, para nós, não importa a nacionalidade deles, o que importa é se eles estão capacitados para atender bem a nossa população. Porque, afinal de contas, a preocupação de dar assistência a toda a população brasileira, mesmo nos recantos mais afastados, é uma preocupação de todos nós, entendeu? Se tem um aspecto positivo nisso tudo, eu diria que é levantar a discussão da cobertura da assistência médica a toda a população brasileira com qualidade em todos os recantos. Perfeito. Agora, o problema é a resposta que está sendo dada a essa preocupação. Recentemente, nós vimos o movimento das ruas dizer
que querem soluções robustas, soluções concretas, soluções verdadeiras, soluções duradouras, né? Reformas estruturais para valer, para passar esse país a limpo. É o que a gente quer. E, lamentavelmente, a resposta que o governo está dando a essa preocupação, que é justíssima, a resposta que ele está dando, ela é inconsistente, ela é frágil, ela é falsa e ela é eleitoreira. Então, por exemplo, olhando a história do Brasil, eu vi que os escravos africanos, quando eles vieram nos navios negreiros e foram levados para as senzalas e amarrados com argolas no pé, eles não ficaram ali todos naquele convívio em paz. Fugiram, criaram resistência e é o que vai acontecer também com os médicos. Então, eu tenho certeza que, se isso vier a acontecer, daqui a algum tempo, estes médicos não estarão nesses recantos, não porque o médico não queira ir para esses recantos, é porque o médico, e aí o presidente da Ordem dos Médicos de Portugal falou que os médicos, ele não recomenda os médicos portugueses virem para cá. Por quê? Eles vão se deparar aqui com condições de trabalho de 100 anos atrás em Portugal. E com um vínculo de trabalho escravagista, com normas escravagistas, onde a pessoa tem que ficar presa a um determinado território, entende? Então, sem condições de trabalho adequadas. Então, o que tem que... a nossa proposta para povoar o Brasil inteiro de assistência médica é exatamente fortalecer o programa de saúde da família, que é da atenção básica, entendeu? Fazer carreira de Estado, concurso público, e aí sim, junto com o desenvolvimento social, com rede de saneamento e educação, a gente desenvolver todas essas regiões. É uma saída um pouquinho mais trabalhosa do que esta que o governo apresenta. A solução que o Brasil apresenta nos leva àquele filme da feiticeira. Ela, com uma varinha de condão, ela passa e fica tudo brilhando, cheio de médicos. Mudanças estruturais e consistentes, elas realmente são mais trabalhosas, né? Normalmente são mais trabalhosas, mas perduram mais, dão melhores resultados, porque elas vão trabalhar aquilo que efetivamente precisa ser trabalhado, né? Mas a gente estava falando um pouquinho dessa questão do que o governo acatou, né? O senhor estava dizendo, não acatou necessariamente. Foram, por exemplo, as escolas que não quiseram a extensão do curso de medicina, que não aprovaram, que não concordaram com a ideia do governo. Que outras ideias foram, já não emplacaram nessa primeira rodada? Quer falar? Pode falar aí, pode falar. Não, na verdade, o que está hoje em discussão, e não há ainda consenso, é com relação a essa história da residência impositiva. Né? Nós já temos manifestações de várias universidades condenando isso, porque o programa de residência médica ele tem uma regulamentação própria. Né? Ele tem instituições que foram criadas por lei para discutir esse assunto, como tem a Comissão Nacional de Residência Médica, tem o Conselho Federal de Educação, as próprias universidades participam dessa discussão. Quer dizer, você tem coletivos criados por lei que têm a tarefa de discutir essa pós-graduação na área da medicina. Inclusive, foi uma conquista para o povo brasileiro. Né? Nós não tínhamos isso na regulamentação. Passamos a ter, na década de 80, dinheiro público sendo utilizado para financiar a pós-graduação dos médicos. Isso é a favor da população, porque você passa a ter médicos mais qualificados para atender a nossa população. O que o governo está fazendo é uma chacota, né? Quer dizer, na verdade, ele está tentando, nesse programa, convencer a opinião pública de que a situação da saúde se resume à presença do médico. E é mais grave ainda, no caso do recém-formado, porque esse nem qualificação tem para fazer o atendimento. Né? Eu não quero lhe cortar, mas assim, eu já preciso fazer um intervalo e eu vou fazer agora, forçando aí em cima da sua fala, porque eu queria caminhar um pouco mais nesse assunto, porque o entendimento desse período da residência médica é exatamente o entendimento de formação, de desenvolvimento do médico. Ora, se esse médico ele acabou
o seu curso, ele vai para um lugar onde ele não tem, talvez, a assistência... A preceptoria. Né, de um profissional que vá orientá-lo, que vá efetivamente ajudá-lo a se formar. Quer dizer, o que é isso? Acerto e erro? Ele vai para lá para, a partir de conhecimentos teóricos que ele tem, começar a praticar e ver se dá certo com o elemento humano? Que história é essa? Mas é uma pergunta colocada para o próximo bloco com vocês. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje conversa com você sobre o programa do governo denominado Mais Médicos, que abre a sua segunda etapa de processo seletivo já a partir da chegada dos médicos, que agora a gente sabe que são essencialmente médicos cubanos que chegam e não necessariamente médicos oriundos de vários lugares do país. Mas a gente estava falando nessa questão da residência obrigatória, né? Que é um dos itens colocados, e o senhor estava colocando, doutor Dazi, que esse é o grande ponto agora de reivindicação. Eu queria ouvir a opinião de vocês e coloco até o doutor José Ramon aí nessa questão, porque essa visão, residência é para formação completa do médico. Agora, ele com supervisão, né? Com orientação de profissionais já experientes e abalizados, ele começar a colocar em prática o conhecimento que ele adquiriu no seu período de formação universitária. Como é que esse médico ele vai para uma cidade do interior, onde ele não tem nem os equipamentos necessários, nem a supervisão necessária para garantir a sua formação? Exatamente. Essa é uma questão que nos preocupa sobremaneira, porque as associações médicas, elas primam pela conquista da qualidade dentro do proceder dos seus profissionais. E a residência médica é um instituto que permite o desenvolvimento de um médico formado de se aperfeiçoar cada vez mais naquela área que ele escolheu para o seu exercício. Evidentemente que se nós formos, eu acho que se a gente não der um olhar para o passado, a gente não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma desestruturação organizada da saúde pública. Porque há alguns anos atrás, eu lhe digo e digo para todos aqueles que porventura não conheçam esse fato, o hospital de referência aqui no nosso estado era o Hospital dos Servidores, era o maior e melhor hospital da América Latina. É o que hoje a gente ouve falar de São Paulo, do Sírio-Libanês, onde as autoridades buscam a solução dos seus problemas de saúde. Em nível de Estado, era o IASERJ, que também a desestruturação por causa dessa ótica da quantidade em detrimento da qualidade do mérito, permitiu, hoje foi demolido e hoje vai ser parte de um projeto, evidentemente, que também tem seu valor, que é a questão da expansão do INCA, mas o que a gente assiste é uma desestruturação da saúde e quem paga o preço é a sociedade. O intermediário dos serviços, que é o médico, esse, então, você veja, está se falando na quantidade, mas se esquece que, por exemplo, o governo fala que precisa de médicos. Isso daí já é uma mentira, porque, na verdade, o que nós precisamos é de infraestrutura, como já foi dito aqui, e nós precisamos de mais infraestrutura, nós precisamos de mais financiamento, porque aí o médico se fixa. Há aí uma falácia de que o médico não quer ir para o interior. É por causa dessas condições mínimas para poder atender com dignidade essa população que merece. Aí se compara com as Forças Armadas e se compara com a área do judiciário. E aí o médico fica isolado nisso, por quê? Porque são estruturas de poder que têm, inclusive, a questão da remuneração garantida por outras fontes de recurso. O médico, ele fica à mercê das prefeituras e que pagam valores irrisórios e quando pagam, às vezes, um valor que, do ponto de vista do quantitativo de remuneração, pode ser até atraente, mas as condições continuam ruins e o prefeito paga no primeiro mês, no segundo mês ele não paga, no terceiro atrasa, evidentemente que esse médico, já sem condições, ele não fica nesse local. Então, na verdade, existe um discurso que é um discurso populista, mas onde se sacrifica
o mérito, onde se sacrifica a qualidade em detrimento da quantidade, e o alvo desse insucesso, dessa forma de fazer a gestão, é a sociedade, que é utilizada como a necessitada dessa atenção, quando, na verdade, é uma fantasia, como 3 dias de carnaval e depois é a quarta-feira de cinzas. Doutor Ramon, o que o governo contrapõe? Só uma coisa assim, para não perder a linha de raciocínio. O que o governo contrapõe a essa questão da formação adequada dos médicos, dessa residência sem supervisão? Ele valida, qual é o argumento dele para validar esse programa? Então, Celeste, olha só, a residência médica ela é a melhor forma de especialização do médico. Sim. O governo diz que vai oferecer residência médica a todos os estudantes. E esta é uma afirmação que, se for verdadeira, nós vamos aplaudir, porque a residência médica, realmente caracterizada como residência médica, foi estendida a todos os alunos, com certeza nós vamos ter uma quantidade maior de profissionais bem formados. Agora, paradoxalmente ao que ele diz que vai fazer no futuro, no momento atual, ele diz que 600 vagas da residência médica aqui no Rio de Janeiro, dos hospitais federais, que é incumbência do Ministério da Saúde, ele está tentando repassar para a Secretaria Estadual, sem fazer o repasse financeiro. Então, está em risco hoje 600 vagas de residência médica no Rio de Janeiro. Se isso acontece de fato, essas vagas, elas não vão existir, elas não vão ter cobertura, elas vão se tornar inviáveis? Pelo menos para o ano que vem, porque tem prazo para fazer concurso, para fazer edital, para fazer o concurso, para ter aprovação, para distribuir os residentes nos hospitais. Isso é o que a gente está vendo no dia de hoje. E já houve o prejuízo desse ano. Né? E já houve o prejuízo desse ano. Não houve concurso esse ano. Houve um concurso que teve fraude, foi um problema grave. E agora está sendo colocado em risco, pelo Ministério da Saúde, 600 vagas de residência médica. E digo mais, por exemplo, a gente observa também algumas especialidades, não no interior, aqui no Rio, acabando, porque o Ministério não está repondo médicos nos hospitais federais. Por exemplo, Cardoso Fontes, pneumologia pediátrica. Quem sabe do drama que é você ter uma criança com mucoviscidose, com doença pulmonar grave, e foi fechada a pneumologia pediátrica no Cardoso Fontes. Em Bom Sucesso tem 2 colegas, sendo que uma colega agora é gestante, tem o direito, pelo menos, né? Ainda tem o direito à maternidade, vai ter que sair e vai ficar uma colega. E como é que vai ficar um serviço de pneumologia pediátrica no Hospital de Bom Sucesso, que não é no interior da Amazônia, é aqui no coração do Rio de Janeiro, um hospital de formação, já tendo fechado o Cardoso Fontes, que era fundamental. Agora está fechando o Bom Sucesso. Nós vamos ter reunião terça-feira lá no Conselho para tratar dessa questão. Então, eu acho que são questões muito graves e tratadas de forma irresponsável. Programa Mais Médicos, né? Pressupõe que nós teremos mais médicos à disposição da população brasileira. E uma pergunta que a gente coloca mesmo é assim, né? A informação que se tem de maneira pública é que esses médicos estão vindo agora, e os médicos do exterior, porque nós não tivemos médicos brasileiros que aceitassem as posições oferecidas. Então, não tendo daqui, essas vagas naturalmente se abrem para médicos do exterior. Eu, como população brasileira, digo, bacana, eu acho que tem que ser por aí mesmo, porque se a gente não tem médico aqui que aceita, então precisamos de médicos. Nós, povo, queremos médicos. Acho que vocês já falaram um pouquinho, mas eu quero dar ênfase para essa questão. O que está de errado nessa história, então? Eu acho que você tem Se os médicos não querem, os médicos daqui não querem, por que não ter médicos de fora? Eu acho que você tem toda a razão e essa é a preocupação do nosso telespectador. É isso que ele está perguntando também, igual a sua pergunta, né? E é claro que nós temos resposta para isso, né? Nosso trabalho é totalmente transparente, né? A ausência do governo aqui demonstra a falta de transparência do projeto, porque o ministro é muito bom para falar só em lugares fechados onde não haja o contraponto, não haja a contra-argumentação ou as contra-razões ao projeto. Na verdade, o que nós estamos falando da necessidade de médicos, isso é incontestável, né?
Agora, não é a necessidade, não se deve à falta de médicos. Nós temos médicos no Brasil suficientes para povoar, né, todo esse país com esses profissionais para dar atendimento à população. O que nós não temos é a infraestrutura para esse profissional exercer a sua atividade e nem o compromisso do poder público de garantir a sua fixação naquele local, como se faz com o magistrado, como se faz com as Forças Armadas. Você dá condições, você dá remuneração, você dá condição de trabalho e aí você vai ter esses profissionais que são carreira de Estado em qualquer lugar desse Brasil. A saúde, lamentavelmente, tem sido tratada de uma forma menor, de uma forma em que não tem sido prioridade do poder público. Há uma improvisação crescente e regular, né, do poder público para resolver o problema da saúde pública. A terceirização da mão de obra na área da saúde, isso é um crime de lesa humanidade, né? Você não fazer concurso público para que esse médico possa se habilitar a exercer o atendimento da população, isso é um crime, porque a Constituição Federal obriga a realização do concurso público. Mas o que você mais vê aí são profissionais sendo contratados sem concurso público. Como se não bastasse aquele que já fez o concurso, que já é o médico servidor público, esse recebe um salário hoje que está congelado há anos. Então, esse novo médico contratado de forma terceirizada, sem fazer concurso público, ele tem um tratamento privilegiado em relação ao outro, porque ele recebe um salário muitas vezes maior do que aquele que é concursado, que teve a sua competência ferida. Então, esses exemplos que eu estou te dando é para mostrar que a crise da saúde pública não é uma situação emergencial, como poderia ser qualificada no nosso debate. Nós não estamos falando de uma situação que foi causada por algo que fugiu o controle do poder público, que aí poderia justificar a vinda de médicos estrangeiros. Medidas emergenciais para situações emergenciais. Nós estamos falando de uma doença crônica que não é tratada de forma adequada pelo governo. Então, nós estamos vivendo uma situação em que a população fica desassistida, não só nos interiores desse país, mas na grande cidade. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, que já sofreu uma intervenção do governo federal, já foi reconhecida a calamidade pública nesse município que foi, esse estado que já foi capital da República, né, com a maior rede pública do Brasil. Nós estamos falando de uma realidade que vem sendo construída, como o Ramon já disse, numa perspectiva de desmontar o que já existia para criar uma outra coisa que não é o que nós queremos, nem que a Constituição autoriza. Então, o que nós estamos discutindo aqui é que o remédio apresentado pelo governo está dentro desse conjunto de medidas que vem sendo adotadas rotineiramente pelo poder público para enfrentar a crise. Então, quando agudiza, quando o povo vai para a rua, quando a pesquisa de opinião ameaça a reeleição da presidente Dilma, a turma do Planalto se mobiliza para encontrar uma solução para tentar abafar essa mobilização. É mais ou menos o que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que eles criaram o programa Mais Médicos, eles já tinham pesquisa de opinião qualitativa que dizia que na crise da saúde, que é a principal preocupação da população, a pergunta feita à população sobre a crise, a resposta era a falta de médicos. Então, Celeste, ainda, pode completar. Interromper, é o seguinte, muito na tua questão, está lá, uma cidadezinha no interior, nunca viu um médico, aí chegou lá um médico estrangeiro. Esse médico chegou com a maior boa vontade, porque eu acredito que os médicos, a nível, lógico que a gente tem que, todo governo tem que zelar e tem que ver a capacitação, mas pelo que a gente entende dos médicos, a maioria dos médicos quer chegar e atender bem a população. Agora ele chega lá, naquela cidadezinha, onde tem uma rede de saneamento sofrível, ou não tem, onde não tem métodos diagnósticos, onde não tem outros profissionais para ele poder trabalhar uma questão da saúde, onde tem problemas sociais gravíssimos, tá? E ao lado tem uma cidade maior, onde tem melhores métodos diagnósticos, onde ele pode se sentir mais útil. Você não acha que este médico vai terminar indo para outra cidade? É óbvio, essa é uma proposta que ela não dura mais do que 6 meses. Entende? Porque era o comentário que eu ia fazer. Se alguém me perguntasse, do ponto de vista da saúde, qual é a minha expectativa, eu também responderia mais médicos. Também responderia. Mas, todo mundo é a favor de mais médicos. Claro, pode. Mas, na verdade, é assim, a gente quer médicos que eles possam diagnosticar,
que eles possam trazer a cura, que eles possam trazer a saúde, né? E o médico, ele faz isso através dos exames que ele pode fazer, né? Dos processos diagnósticos, como vocês colocaram, de condições de poder avaliar esse paciente, de poder tratar do paciente, porque o médico em si, ele não faz milagre, né? Claro. Milagre só o Senhor faz. O médico não faz milagre, ele precisa da infraestrutura. E eu fico me perguntando um pouco dessa questão. Os médicos chegarão, médicos que muitas vezes não conhecem o nosso idioma. Como é que o governo pretende adaptar esses médicos que chegam, porque eles precisam ser aculturados, né? Eu estava conversando até com o pessoal da produção agora de manhã, porque é muito interessante assim, né? Eu sou do Amazonas, eu sou amazonense. Então lá, vocês sabem o que é um cabide? Cabide, não. Sabe o que é um cabide? Não, né? Dura roupa. Mas vocês são brasileiros, né? Mas vocês sabem o que é uma cruzeta? Não, tá bem. Cabide e cruzeta é a mesma coisa, que é negócio que você pendura roupa. Aqui no sul a gente usa cabide, né? A expressão cabide. Vocês sabem o que é munguzá? Isso aí eu já ouvi comida, falar. né? É comida. É comida, né? E canjica, vocês conhecem a canjica? Canjica, sim. É tudo a mesma coisa, né? Na verdade, lá no norte, a gente até chama para canjica o que vocês chamam aqui de curau. Ora, se a gente tem essas diferenciações assim dentro do próprio país, imagina uma pessoa que vem de fora para conhecer o idioma, conhecer as particularidades daquilo. Como é que o governo pretende fazer a adaptação desses médicos que vêm de fora, tanto do ponto de vista da realidade brasileira, né, de saúde brasileira, quanto do idioma? Eu vou para o intervalo e o senhor responde no retorno, tá? Essa é interessante. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, conversando aí com você sobre o programa Mais Médicos, e a nossa questão é essa. Como o governo pretende fazer a adaptação desses médicos que chegam e que vão para o nosso interior trabalhar até sem supervisão ou com supervisão? Como é que é isso? Essa questão da supervisão, acho que já foi bastante esclarecida aqui, a necessidade da preceptoria e tudo. Mas eles vão ter? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Agora, a maior dificuldade que eu vejo é justamente na relação até com a população. O Pablo até já falou isso, é a questão, por exemplo, nós não somos contra, e até é bom não fazer a cubanização do discurso, porque médico estrangeiro pode vir quem quiser. Pode vir quem quiser, como nós também saímos do nosso país e vamos lá para fora. O que nós somos submetidos é um exame de qualificação, de conhecimento do idioma, da mesma maneira que o Revalida preconiza o exame de qualificação, e é isso que as entidades, com responsabilidade, exigem do governo, que isso seja respeitado. E até a facilidade do idioma para poder ter contato com essa população. Você mesmo, no bloco anterior, falou da dificuldade das terminologias regionais. Evidentemente, qualquer um de nós que for para o interior, vamos ter dificuldades com as diferentes culturas, e o Brasil é isso, Então, há uma necessidade de adaptação. Quanto à questão técnica, eles acenam aí com uma reciclagem de 3 ou 6 meses dentro de algumas estruturas. 3 semanas? 3 semanas. Pior ainda. Quer dizer, se 3 a 6 meses já é pouco, imagina 3 semanas. Isso é antigamente tinha um cursinho aí na área de educação, cursinho 99, se não me engano, a idade já não me permite uma lembrança assim. Mas é o facilitário. Eu acho que isso realmente, como já foi dito aqui, isso não é uma postura séria de governo, onde todos nós aqui concordamos que são medidas simplesmente eleitoreiras. É como se você, numa linguagem bem popular, você quiser tratar uma fratura colocando band-aid. O que o Ramon disse, e eu corroboro, confirmo isso, faço coro com essa ideia, e eu quero deixar isso muito claro para os nossos telespectadores, de que nós estamos falando de um projeto que é um blefe. Isso não é coisa séria. Um governo que estrutura um programa em que ele descumpre a própria legislação do Brasil, isso é uma situação absurda, nós nunca vimos isso. Porque esse pacote, Celeste, ele está repleto de irregularidades, né?
sucintamente, esse pacote tem uma primeira ilegalidade em não permitir que esses médicos estrangeiros sejam submetidos a um teste de avaliação. Isso é uma irresponsabilidade do poder público colocar um profissional para atender a população brasileira e vai ser a população mais pobre que vai ser atendida por esse médico que não vai ter a sua qualificação avaliada pelas universidades brasileiras. Esse é o primeiro crime. O segundo, vai colocar esse profissional no interior sem que seja dado a ele um contrato de trabalho. Ele vai ser um boia-fria estrangeiro no interior desse país, porque o que eles estão oferecendo é uma bolsa, e bolsa não é para essa atividade. Você dá uma bolsa para um estudante pesquisar, estudar, mas não é o perfil desse profissional. Esse profissional vai fazer um trabalho rotineiro, com uma chefia, com uma carga horária estabelecida, tudo aquilo que faz parte de um contrato de trabalho. Então, esse programa tem um segundo ponto, que é uma fraude ao contrato de trabalho. E a terceira coisa irregular é o serviço civil obrigatório, que a lei também não autoriza. Então, nós estamos diante de um pacote que frauda a nossa legislação, é um blefe para a opinião pública. Já foi dito aqui várias vezes, o caráter desse programa é salvar a reeleição da presidente Dilma. Uma presidente que estava desgastada por várias razões, já foi dito aqui das grandes mobilizações da população no Brasil inteiro. Nessas mobilizações, você tinha uma reivindicação que era comum em todas elas, a crise da saúde pública. Se falava de passagem, se falava de educação, se fala ainda disso tudo, mas se fala também da crise da saúde pública. Quando o governo mandou pesquisar isso na opinião pública, ele confirmou que é a principal preocupação da população, a crise da saúde pública. E quando se pergunta sobre a crise da saúde pública, o que o povo responde é a falta de médicos, que é o dia a dia da nossa população, para marcar uma consulta, para ser internada. O problema do médico, da ausência do médico, da falta do médico na instituição, por não ter políticas públicas que fixam esse médico na rede, a falta de médicos é uma preocupação muito forte. Então, eles foram bolar com os marqueteiros do Planalto um programa que, curiosamente, tem um nome que se contrapõe à principal preocupação da população, que é a falta de médico. Então, o programa chama Mais Médico. Então, quando eles anunciam mais médico para uma população que reivindica médicos, é um programa que se encaixa perfeitamente na necessidade da nossa população. Tem o efeito do que o marketing chama, do share of mind, mas o marketing das pessoas com a resposta positiva, né? Porque o que a população quer, muito além de mais médicos, é mais saúde. Exatamente. Nós estamos defendendo que o nosso programa, o programa que nós estamos apresentando para se contrapor ao mais médico é o mais saúde. Eu não sabia não, tá? Não sabia não, tá? Nós estamos defendendo um ponto de vista nesse debate, não para dizer que a gente não concorda com a vinda de médico, porque somos contrários, como já disse Ramon, quer vir para o Brasil, será bem recebido, mas faça a prova, tá certo? Faça a prova de validação. Agora... Aliás, brasileiro ou estrangeiro, né? Tem que ter competência. Brasileiro que fez curso fora. Ou estrangeiro. Brasileiro que fez curso fora, faz o teste aqui, porque a lei obriga isso. Isso não é uma coisa qualquer, está previsto na legislação. Então, qual é o nosso programa? O nosso programa é o programa Mais Saúde, que é o médico, como disse aqui os nossos companheiros, os dois disseram. O que nós queremos é a condição de trabalho, né? É uma remuneração que permita fixar esse profissional, é uma carreira pública, em que você não fica à mercê do prefeito que está de plantão. Aquilo que Ramon disse, recebe no primeiro mês, no segundo já começa a falhar, no terceiro já não recebe. Mas o cara já foi para o interior, já levou a família dele para lá. O que ele vai fazer? Ele vai voltar com tudo isso para a cidade grande? E um outro aspecto que você falou agora, Celeste, que nós queremos médicos competentes, sejam eles estrangeiros ou brasileiros. É o que nós queremos. Os estrangeiros que vierem fazerem a validação estão muito bem queridos. Os brasileiros, eles são aferidos pelo MEC, que tem responsabilidade. E dentro disso, um aspecto muito importante é que também é colocado que há necessidade de aberturas de mais faculdades de medicina. O governo anuncia isso. No entanto, nós temos aqui no Rio de Janeiro, uma universidade a mais tradicional das privadas de medicina, que é a Universidade Gama Filho, que
o aluno paga R$4.000 a Gama Filho e não está tendo aula e não está tendo hospital-escola. E o MEC está há 6 meses para dar solução e não dá solução. Foi aberta uma CPI na Alerj, que ontem eu estava lá, por isso eu não fui a Brasília, fiquei aqui acompanhando esse absurdo, é um assalto legalizado que está sendo cometido na Gama Filho. E foi aprovado o relatório que incrimina 5 pessoas, que é importante. Eu acho que nesse Brasil, pelo menos, alguns passos a gente também tem que dizer que são positivos, né? A gente sempre viu o crime aqui, nunca viu ninguém ser responsabilizado. Agora a gente começa a ver, né? Então, só que de uma forma, né, na velocidade de uma tartaruga, entendeu? Com deficiência física, entende? Porque, 6 meses já tinha que ter resolvido esse problema da Gama Filho. É urgente. Tem alunos que isso mexe com o emocional, ou pessoas que passaram no vestibular, que estão desejosos de fazer a faculdade. Os pais estão pagando R$4.000 e não acontece nada. Tem que ter indiciamento dos culpados e tem que ter solução imediata para os alunos. São 6 anos, e não é só medicina, não. Todos os cursos da Gama Filho estão parados. Isso requer intervenções mais urgentes, mas né? Efetivamente o MEC mandou, né? essas famílias reclamarem no PROCON. Isso foi dito para as famílias. O problema está acontecendo, vocês vão para o PROCON reclamar esse assunto, como se o MEC não tivesse nenhuma responsabilidade nisso. Celeste, me permite uma interferência? Isso daí, na linguagem dos marqueteiros, que, na verdade, a gente está vivendo um cenário de marketing. É como se você pintasse a frente da tua casa, mas nos cômodos internos acontece isso, como acontece na Universidade de Gama Filho. Quer dizer, o discurso é um, a prática aqui dentro é outra. O nosso tempo já está um pouquinho estourado, mas eu ainda queria, só para deixar claro para o nosso telespectador, fazer um comentário de uma resposta rápida sua, porque o senhor falou que esses médicos eles estão vindo, eles vão receber uma bolsa, mas o que a gente ouve é que esses médicos, que o governo está pagando R$10.000 para os médicos, né? Seria a remuneração, mais ainda a questão de uma infraestrutura para que eles possam auxílio moradia. vir. Auxílio moradia para que eles possam vir com conforto. É uma senhora bolsa, doutor Darcy. É isso mas mesmo? É uma bolsa sem alça. Ela não pode ser carregada, porque nenhum profissional vai se deslocar da sua cidade, onde ele mora, para ir para o interior, passar 3 anos, porque esquecemos de dizer que essa bolsa ela é temporária. Ela não é um contrato de trabalho permanente. Então você se desloca da onde você mora, onde está toda a sua família, e se desloca para aquela cidade com o desejo, com o compromisso de atender aquela população, e chega lá você encontra uma situação fragilizada do ponto de vista trabalhista. Se você tiver um acidente, se você tiver qualquer coisa, você não vai ter cobertura da legislação trabalhista. Isso é tudo aquilo que o governo diz para a gente não fazer. Isso aqui já foi dito. Isso é um neo-escravagismo. Nós estamos criando, já conhecíamos o boia-fria brasileiro. Agora nós vamos conhecer o boia-fria estrangeiro. Essa é a novidade do projeto. Nós estamos agora conhecendo um boia-fria estrangeiro patrocinado pelo governo brasileiro. Né? Isso é que nos deixa bastante preocupados com os rumos da saúde pública no país. O doutor Pablo também comentou que esses médicos virão, mas que eles, fatalmente, pela falta de condições de trabalho, eles serão atraídos para cidades mais próximas com melhor infraestrutura. Mas o governo também diz que eles serão proibidos de mudar de local. Eles virão e terão que permanecer naquele local. Exatamente. Então, esse risco que o senhor colocou, ele não existe. Só que os escravos que tinham argola com a bola no pé, eles conseguiram, de qualquer maneira, romper um elo da cadeia e fugiram. E é o que vai acontecer. Não existe forma. O ser humano, nem um animal, entendeu? Ele fica enjaulado, quieto, submisso dentro da jaula. Na primeira oportunidade que abrir a porta, ele vai sair correndo. Esse projeto já está na Venezuela e na Bolívia. E já tem informações de que os cubanos que foram para lá, muitos fugiram. Né? Então, essa é uma situação do ser humano, né? Claro. Perfeito. A gente já vai, então, para o nosso último intervalo.
E aí, quando a gente volta desse intervalo, para vocês que estão novos aqui no Cabeça para Cima, a gente volta com boa música, música especial. E hoje a gente vai voltar com a boa música do André e Felipe. Já, já. Vamos lá. Cabeça pra cima. É de manhã o som da chuva eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho, do que eu mandar. Você vai beber da água que eu faço jorrar. Você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teu sonho hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. De manhã o som da chuva eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho, do que eu mandar. Você vai beber da água que eu faço jorrar. Você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teu sonho hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Tá preparado?
Para receber tem que adorar. Então, esse é o segredo, né? Vontade da gente continuar aí no ritmo bacana. Que Muito delícia. bom. Esse é um ritmo para cima, bem jovial, bem balançado, né? É isso aí. Que boa música, que boa música. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui Nós com que a gente. agradecemos, lançando aí o novo CD aqui no teu programa, pela Sony Music, CD Paz e Amor, André e Felipe. Bacana, André e Felipe. Compra onde, quem quiser? Todas as livrarias que você Já for, tá disponível. já está disponível. Brasil a Sony todo, distribuiu Rio aí de no Janeiro. Brasil inteiro. Eita, coisa boa. Isso Vários aí. lugares. Vou lá. Excelente, excelente. Obrigado. Ritmo legal, boa música, especialmente boa letra. Uma letra que, com certeza, agrada o coração de Deus. Que Deus abençoe a carreira de vocês Obrigado, e abençoe esse igualmente. CD, que vocês possam vender muito, muito Valeu, mesmo. obrigado a tá? vocês aí Para pelo todos carinho. nós. Volto já com vocês, ok? Queridos, brigadíssima aí pela presença, a participação de vocês aqui com a gente hoje, ajudando a nossa população a entender melhor a questão do Mais Médicos e que eles possam, que a gente possa fazer um coro uníssono para dizer não simplesmente mais médicos, mas mais saúde e gerar o entendimento necessário desse programa. Sua despedida. Eu agradeço e numa frase eu diria que o governo identificou uma doença, que é a necessidade de saúde para essas populações, mas erra redondamente na prescrição e na dose. Perfeito. Doutor. Olha, eu queria elogiar esse programa porque a imprensa, quando ela tem um interesse de informar a população, ela o faz com muita grandiosidade. O CREMERG está aí com cabeça para cima. Maravilha. Doutor Darzi. Cabeça para cima, de fato, é a cabeça para cima, né? Hoje é a única tribuna democrática onde você fala o que deve ser falado, né? Obrigada. E eu quero me despedir usando o refrão da própria música, né? Que o governo aprenda, né? E que quer dizer, se o governo não sabe, nós vamos ensiná-lo. E já estamos fazendo isso. Perfeito. É isso aí, queridos. Obrigada a vocês, obrigada a você também que participou conosco no programa de hoje. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E terminamos aqui com a boa música do André e do Felipe. Paz. Oh, oh.